Jabuticabal. Morei 4 anos lá pelo Brasil, entre 2013 e 2017. Voltei para o meu país e sou professor na UNAC, que é a Universidade Nacional de Agricultura de Honduras. Então, assim, fico muito contente de poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento adquirido. No decorrer da apresentação, eu vou dar algumas paradas para falar sobre algumas dúvidas que vocês pudessem ter, né? E que não fique muito grande a quantidade de perguntas em caso de houver só para o final, tá bom? Eu vou pedir desculpas se em algum momento meu português é um pouco atrapalhado, com certeza que em algum momento foi melhor, né? Mas teve algum tempo de não praticar, então já está complicando um pouco. Mas qualquer coisa, vocês me falam alguma palavra que não entenderam o que quis falar, vocês falam e com o maior dos prazeres eu vou repetir. Pode ser? Pode ser. Tranquilo, Carlos. Tá certo. Só vou compartilhar a minha tela, você me fala se está olhando a minha tela. Olá? Chegou a compartilhar? Sim. Você está olhando a minha tela? Minha apresentação está na tela já? Ainda não, pelo menos para mim não apareceu ainda. Ainda não, né? Vamos lá. Aí também não? Deixa eu... Mas não tenho a opção de compartilhar. Não tenho a opção ativa para compartilhar a tela. Você colocou em apresentar agora? Sim, compartilhar, mas está desativada. Não tenho a opção. Vamos lá. Aí dá para ver? Ainda não apareceu, Carlos. Ainda não? Mas Ó, essa aí... você coloca em apresentar agora, Sim. aí você coloca a tela inteira. Isso, mas aí dá tem outro botão para que fala compartilhar, mas esse não está ativo. Aí você clica na telinha, no centro que vai Isso, aparecer. isso, mas aí não está ativo, não. Vamos lá, de novo. Vou tentar de novo. Assim que você clicar na tela, o compartilhar já vai ficar azul. Já vai dar para compartilhar. Isso, desculpa aí. Agora sim, né? Isso, agora está aparecendo. Aqui, muito bem. Boa palestra, Carlos. Qualquer coisa eu vou estar aqui. Tá bom, valeu, muito obrigado, viu? Então, pessoal, bem, boa noite lá no Brasil. Como falei, para mim, prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre o manejo de pós-colheita, alguns desafios que tem o manejo de pós-colheita e algumas inovações que estão sendo feitas ou que vêm sendo feitas na temática, né? Um pouco a estrutura da palestra vai ser falar sobre as perdas e desperdícios de alimentos, alguns fatores biológicos e ambientais involucrados no deterioro das frutas e hortaliças. Logo, algumas inovações tecnológicas no manejo de pós-colheita e vamos finalizar com algumas considerações. Bem, falando que é perdas e desperdício de alimentos, para algumas organizações como a FAO, são todos aqueles produtos comestíveis que não chegam a ser consumidos pelas pessoas. O que significa isso? Significa que sim,
esse produto é feito em compostagem, se esse produto é utilizado para alimentação animal, para estas organizações é uma perda ou é um desperdício. Né? Por quê? Porque não chegou a consumo humano. Eles fazem uma classificação entre o que é a perda e o que é desperdício. A perda, eles relacionam com a produção primária, aquilo que é perdido durante a produção, a colheita, a pós-colheita, até o armazenamento numa câmara fria. Já o desperdício está relacionado mais com os hábitos das pessoas, ou seja, aquele produto que já está nas gôndolas nos supermercados, que é perdido durante a comercialização e também durante o consumo, ou seja, que é perdido lá na casa das pessoas, uma vez que foi comprado. Para vocês terem alguma ideia do impacto mundial que tem esta temática, vamos entrar para... Sim. Só um minuto. Teria como você ocultar essa barra que está aparecendo embaixo? Isso aí? Isso, agora sim. Aí agora você não ficou ocultando. Obrigado, viu? Imagina. Obrigado a você. Então, para vocês terem uma ideia do impacto mundial que tem esta temática, entre a produção e o consumo, se perde o 33% dos alimentos produzidos. Isso é muita coisa. Se não falamos já no setor de frutas e hortaliças, seria entre um 35% a um 55%. Isso vai estar em dependência do quê? Das tecnologias dos países, da educação, principalmente dos hábitos das pessoas, dos habitantes desses países. Por outro lado, temos ao redor de 1.000 milhões de pessoas desnutridas no mundo. E as organizações estão impulsando que para 2050 a demanda de alimentos vai aumentar entre 50% e 70%. Então, nesse momento, surge uma questão. O que é mais fácil? Aumentar essa produção de 50% para 70% em 30 anos para frente? Ou diminuir essa perda que já temos ao redor de 33% dos produtos alimentícios que se perde. Essa questão fica para vocês. O que pode ser mais fácil? Porque nós falamos muito de incrementar a produção por unidade diária, mas falamos muito pouco de diminuir as perdas dos produtos que já temos. Isto implica um impacto enorme economicamente, mas também tem um impacto ambiental, por exemplo. Imaginem vocês quanta água é perdida, quanto fertilizante é perdido e quantos outros recursos são perdidos, além dos econômicos. E tem um impacto social, obviamente, por causa da fome que passam algumas pessoas. Como falei anteriormente, outro trabalho fala já de 45% de perdas de frutas e hortaliças, não? No slide anterior falava de 35, 55, aqui fala 45. Mesma coisa, é quase a metade. Continua sendo muito. E você falará, tá, e o Brasil, como é que fica? Para vocês terem uma ideia, o Brasil perde ao redor de 14,6 milhões de toneladas de alimento por ano. Isso significa que 40 mil toneladas acabam no lixo a cada dia. Com isso, se poderia alimentar a 19 milhões de pessoas, dos quais 210 milhões que tem o Brasil. Então, é muita coisa. Se vemos outros países como o México, a Colômbia, a Argentina, estão de uma forma similar. E os que não aparecem aqui não é porque a perda é menor, é porque simplesmente os registros não estão tão completos como os países que estão aqui na tela, que vocês podem observar. Mais um slide que fala das perdas, estamos falando de 45%, ao redor de 35% até 55%.
Anteriormente se falava muito que tinha uma diferença enorme entre a perda e desperdício nos países desenvolvidos e os países não desenvolvidos. Hoje em dia, se sabe que isso não é tão assim. A maior diferença é mais no momento, se é uma perda ou desperdício. Por exemplo, a maioria dos países que têm menos recursos tem umas perdas, tem perdas como tal, ou seja, nas etapas primárias de produção. E já nos países que que são mais desenvolvidos, o que mais ocorre é o desperdício, ou seja, as perdas são maiores a partir da distribuição e no consumo. Por exemplo, a América do Norte, como vocês podem observar, é quase 50-50. É muita coisa. No caso da América Latina, no consumo, o desperdício é pouco, mas na distribuição e na produção é maior. Isso principalmente pelas tecnologias, que são tecnologias menos desenvolvidas em relação aos países antes mencionados. O que ocasiona essas perdas, já falando de pós-colheita como tal? Bom, danos mecânicos, o senhor da palestra, ele falava anteriormente que uma laranja com um ferimento, ela vai apodrecer ou no pack, ou no supermercado, ou na geladeira da pessoa. Então, o primeiro que temos que evitar são os danos mecânicos. Quando estamos colhendo frutas e hortaliças, temos que pensar que são organismos vivos os que estamos manipulando, e não pensar que são pedras ou que são outra coisa. Tá? Então, isso tem um efeito na aparência, mas o pior é que é uma via de entrada de patógenos. E é uma causa assim, primária para o deterioro dos produtos. Tem outras causas que são um pouco mais fisiológicas, como que a injúria pelo frio, certo? Que isso é ocasionado pelo manejo inadequado das temperaturas de armazenamento. E como é que ocorre isso? Então, vamos falar mais para frente da refrigeração, mas, vocês sabem, a refrigeração é uma tecnologia muito eficiente para aumentar a vida útil dos produtos. Só que se ela não é utilizada adequadamente, vai ocasionar uma fisiopatia que chama-se injúria pelo frio. E isso vai ocasionar que o produto, em vez de se conservar, ele vai ter uma vida de pós-colheita ainda menor do que se não fosse refrigerado. Vamos ter perdas patológicas. Essas perdas patológicas são ocasionadas por fungos, por bactérias, por vírus, por insetos, mas isso também depende muito dos danos mecânicos, principalmente. O dano mecânico é a porta de entrada, né, para os patógenos. Estas perdas podem ser diretas, significa que podem se perder quantidade de produto, mas podem ser indiretas. Essas são as piores porque nesse momento perde qualidade, né? E na comercialização, que o Gabriel ele vai estar falando de comercialização de frutas, a qualidade é quase inegociável, né? Agora bem, a pergunta, aqui o tema é, bom, tem muita perda, conhecemos fatores que influem nas perdas, mas como reduzir essas perdas na pós-colheita? O primeiro é o que nós estamos fazendo aqui, conhecendo os fatores biológicos e ambientais que estão involucrados no deterioro. O que significa isso? Conhecer, por exemplo, se um fruto é climatérico ou não climatérico, saber o que significa isso, conhecer sobre a taxa respiratória desses frutos, conhecer sobre madurez de colheita. Também falava na palestra anterior que o principal era ter uma qualidade ótima no momento da colheita. A madurez na colheita é fundamental. Um produto, a partir do momento da colheita, ele só vai se deteriorar. Então, o máximo que nós podemos fazer é diminuir esse deterioro, mas ele não vai ficar melhor do que já foi, tá?
Então, é fundamental saber qual é a temperatura ótima de conservação, qual é a umidade relativa, e saber também sobre atmosferas, concentração de gases para sua conservação. Uma vez que nós sabemos que temos conhecimento desse produto, então temos que saber utilizar as tecnologias e procedimentos de pós-colheita. Tá? E nesse momento, estamos falando de quê? De refrigeração, de sanitização, de atmosferas, de encerado atualmente, tratamentos térmicos, fungicidas, tratamentos com etileno, e tem muitos mais. Nesta palestra, nós vamos falar de alguns deles, dos principais. Isso não significa que são os únicos, né? Mas vamos falar um pouco sobre como eles interatuam com o produto ao momento da conservação. Vocês dirão, não é isso muito simples, é verdade, não é complicado, não. São fatores muito simples, mas são muito desconhecidos mesmo. E vocês podem falar com pessoal que tem um investimento muito grande, que se dedica a este negócio e algumas vezes não entende o mínimo da pós-colheita, certo? Então, são fatores muito simples, mas são muito desconhecidos. É importante falar da qualidade. As frutas e hortaliças com boa qualidade, se temos frutas e hortaliças com boa qualidade no início, depois da pós-colheita, não garantimos absolutamente nada. Se o manejo de pós-colheita é bem feito, vamos ter frutas e hortaliças com qualidade no supermercado, no varejo, na exportação. Se o manejo pós-colheita não é bem feito, nós vamos ter produto ruim. Essa qualidade inicial nós podemos deteriorar. O que eu falava da injúria pelo frio. Os frutos são refrigerados para ser conservados, não para ser estragados, mas podemos estragar sim. Mesma coisa ocorre com as atmosferas. A etapa da pós-colheita, sabem, é uma etapa que o pessoal que se dedica na produção de frutas e hortaliças presta muito pouca atenção. Não dá atenção nela. Se dá muita atenção na parte de irrigação, muita atenção na parte de controle de doenças, de fertilização, né? Mas na parte de pós-colheita, muito pouco. E deveria-se considerar uma etapa importante. Para vocês terem uma ideia, estes dados são do Chile. Desde a colheita até o mercado destino, no caso da uva de mesa, Carlos, me ouve? o que o produto brasileiro vai ter, que não tem o produto do Uruguai, da Argentina, para o povo comprar esse produto. Tem que se diferenciar em qualidade, o que falava na palestra anterior, não é uma questão apenas de centavos a mais, centavos a menos. Então, não sei se até aqui tem alguma dúvida. Se tiverem, Guilherme, você me ajuda e com gosto eu posso esclarecer agora. Se não, então continuo. Boa noite, Carlos. A gente tem algumas perguntas aqui, mas vamos deixar para responder tudo no final. Aí tá, a gente vai montar o cronograma, pode ser? Tá bom, pode ser. Beleza, obrigado. Então, entramos na segunda parte da nossa conversa, né? E vamos falar sobre quais são os fatores biológicos. Nós falamos de que para diminuir as perdas precisamos de conhecer os fatores biológicos e as tecnologias. Então vamos ver quais são os fatores biológicos involucrados no deterioro.
A primeira primícia que nós devemos saber é que os frutas e hortaliças são organismos vivos. Fisiologicamente, são organismos vivos. Se são organismos vivos, eles respiram, eles liberam calor, eles perdem umidade, eles podem ficar doentes e eles podem morrer também. Certo? Então, isso volta muito complexo o manejo deles. Se vocês, além disso, pensam que quando falamos de frutas e hortaliças, algumas vezes podem olhar para a imagem, algumas vezes falamos de raízes, outras vezes falamos de folhas, outras vezes falamos de caules, outras vezes são frutos como tal, algumas são de clima temperado, outras de clima tropical. Tudo isso volta muito complexo, realmente, o manejo delas. E volta o negócio da pós-colheita praticamente de uma forma individual para cada produto. Então, o primeiro fator, e eu acho que é o mais importante, é a respiração, a atividade respiratória. Nós falávamos, se o produto está vivo, o produto respira. Então, nós temos essa reação de respiração que vocês veem lá em bioquímica, né? E fala que glicose mais oxigênio produz CO2, produz água e produz energia. Isso de glicose é um negócio mais didático, né? Porque, na realidade, é glicose, mas ácidos orgânicos, são lipídios, são proteínas, são vitaminas, tudo isso entra no metabolismo do produto e ele vai se queimando para manter vivo o fruto. Essa energia que vocês veem aqui é o que mantém vivo o fruto. Só que essa energia, uma parte dessa energia é utilizada para o fruto ficar vivo e outra parte da energia é o que é liberado como calor. Esta imagem você vê, o fruto tem os nutrientes, o oxigênio está no ar, né? O fruto faz o metabolismo, produz CO2, que é o produto da respiração, e produz o calor. Esse calor é a mesma coisa que o provém dessa energia que está aqui. Parte é utilizada para se manter vivo, parte é liberada. De aí, o que significa isso? Que se esses nutrientes, que eles são limitados, né? Eles são limitados. Se esses nutrientes eles se queimam rápido por causa de uma respiração acelerada, esses produtos vão ter uma vida de pós-colheita curta. E se nós diminuímos essa respiração, não podemos parar ela, né? Porque um organismo vivo, no momento que paramos a respiração, ele morre. Então, se nós diminuímos essa respiração, a vida dele vai ser maior. Então, poderíamos falar de uma relação inversamente proporcional. E aqui vocês veem, por exemplo, alguns produtos. E este gráfico é muito simples. Fala que aqueles produtos que têm uma taxa respiratória, que está aqui no eixo X, uma taxa respiratória pequena ou baixa, ele vai ter uma vida potencial alta. Então, a batata, por exemplo, ela tem uma vida de prateleira grande. Por quê? Porque tem uma taxa respiratória curta. Ocorre o oposto, por exemplo, com a espinaca. A espinaca, ela tem uma taxa respiratória alta, né? Uma taxa respiratória alta, tem uma vida potencial de prateleira muito curta. É uma regra praticamente inquebrantável. Agora bem, essa atividade respiratória vai depender de muitos fatores. Alguns fatores que são próprios do vegetal, são chamados fatores intrínsecos, e outros fatores que têm uma relação com o ambiente como tal. No caso dos fatores intrínsecos, poderíamos falar da espécie, né? Já falamos, uma batata vai respirar diferente de um espinafre, mas, inclusive, dentro da mesma espécie, ao cultivar, faz diferença. Tem cultivares que respiram menos do que outros. O tipo ou parte do vegetal, eu falava inicialmente, uma folha, por natureza, fisiologicamente é diferente de uma raiz e vai respirar diferente. A superfície do produto, a relação à superfície ao volume, o estágio de desenvolvimento, um produto mais velho vai respirar diferente de um produto mais novo, ao momento da colheita. A produção de etileno,
E se falamos de fatores externos, poderíamos falar da temperatura como o principal, né? A maior temperatura, maior atividade respiratória, menor vida de prateleira. Danos físicos que falávamos no início, ou seja, ele apodrece, ele é a porta de entrada de patógenos, mas ele também aumenta a atividade respiratória. Ele faz também com acelerar o deterioro. Outro fator de muita importância é a transpiração, ou a perda de água. Para vocês terem uma ideia, a maioria das frutas e hortaliças são praticamente água. Tem alguns desde 85% até 98%, como o caso da alface, de água. É praticamente água, com alguns minerais, vitaminas, né? Algumas fitoquímicos que são benéficos para a saúde, mas é, na maioria, água. Então, o que acontece? Se a água sai do vegetal, vamos perder, indubitavelmente, qualidade. Se temos perdas, na maioria dos produtos com perdas acima dos 5%, já tem um produto com uma qualidade deteriorada. Só que no caso da alface, por exemplo, não precisa de 5%, precisa de 2% a 3%, e ela já vai ficar murcha, como está aqui na imagem. Então, temos que ter muito cuidado com a transpiração. Porém, não é a única coisa. Quais são as consequências dessas perdas de água? Se tem perda de água, vai perder turgescência, ou seja, vai perder aparência, vai perder qualidade, vai perder valor no mercado. Por outro lado, vai perder peso. Se perde peso, vai perder dinheiro, porque a maioria dos produtos eles são comercializados por peso. As frutas eles são comercializadas por quilogramas, por exemplo. Vai perder qualidade e, o que já falei, vai perder reais. Né? Mas e o que podemos controlar nós para diminuir essa perda de água? O que influi? O que influi? Primeiro, a relação área superficial-volume. O que significa isso? A maior área superficial em relação ao volume, o produto vai perder maior água. Por exemplo, produtos pequenos normalmente perdem mais quantidade de água que produtos grandes. Falando da mesma espécie, né? Não vamos comparar melancia com alface. Né? Mas falando da mesma espécie, os produtos pequenos tendem a perder maior quantidade de água. Por quê? Porque tem uma maior relação área superficial em relação ao volume. Natureza da superfície. Indubitavelmente, o exemplo que eu falava anteriormente. Uma melancia provavelmente perde pouca água pela natureza da sua superfície, mas uma alface é muito fácil de perder água. Dano físico. De novo, os ferimentos. Além de todo outro que já falamos, o corte ele faz com favorecer a saída da água do produto. E tem aqui a respiração, uma respiração, na verdade, porque na reação de respiração vocês viram que falava que produzia água, mas a maior perda de água não é pela respiração, é pela transpiração. A respiração é um fenômeno netamente fisiológico, enquanto que a transpiração é um fenômeno físico. E tem que ver mais com o déficit de pressão de vapor que existe no ar. Certo? Isso significa a diferença de pressão de vapor no interior do produto e o ar. Essa diferença, quando é maior, maior vai ser a perda de água. Então, nós temos que diminuir. Como ela se diminui? Se diminui aumentando a umidade relativa do ar, diminuindo as temperaturas, e aí de novo entram o que são as tecnologias que vamos ver um pouco para frente. Outro fator de muita importância é o etileno. O etileno é um gás, o etileno também é um hormônio vegetal, né? O hormônio mais simples que vocês podem se imaginar. Tem um peso molecular apenas de 28, ou seja, ele é mais leve do que o ar.
E o etileno tem, para os fisiólogos vegetais tem este lema, é uma molécula quimicamente simples, mas funcionalmente muito complexa. O etileno é produzido em quase todas as partes da planta, também é produzida de forma exógena, como na fumaça, na queima, na fumaça dos carros, por exemplo. Tudo isso contém etileno. Influi nos processos fisiológicos a quantidades muito baixas, a concentrações muito baixas, por embaixo de 0,01 ppm. É um gás e também o único que tem que ter muito cuidado porque o etileno em concentrações ao redor de 30% é muito explosivo. O uso do etileno na pós-colheita, no caso dos frutos climatéricos, para vocês terem uma ideia, ele é o hormônio do amadurecimento. Ele favorece o amadurecimento dos frutos. Tem produtos como, por exemplo, as bananas. As bananas são dependentes quase na totalidade, o amadurecimento da banana é quase na totalidade dependente do etileno. Por quê? Porque a banana tem que ser tratada para ter uma maduração, um amadurecimento homogêneo. Do contrário, num galho de bananas vai amadurecer uns frutos primeiro e outros frutos depois. Comercialmente, isso não serve. Então, é dependente totalmente do etileno. Mas, no caso dos frutos não climatéricos, é utilizado para desverdização dos citros, principalmente, mas a maioria das utilidades no caso dos frutos climatéricos como tal. Poderíamos falar de alguns benefícios no caso do etileno, mas a maioria do que existe são efeitos prejudiciais que tem. E o principal é o amadurecimento acelerado. Ou seja, pode ser uma vantagem se o que eu quero é amadurecer os frutos. Mas na maioria dos casos, o que o pessoal quer é diminuir o amadurecimento para aumentar a vida de prateleira. Neste caso, o etileno é um fator fundamental. Então, ele ocasiona amadurecimento de uma forma muito, muito rápida. Temos efeitos prejudiciais, como, por exemplo, a indução de brotes, por exemplo, no caso de batatas, como no caso de decoloração ou amarelamento no caso dos pepinos, ou algumas hortaliças de folha, como os alfaces, todos são efeitos prejudiciais, são efeitos não desejáveis, só que ocorrem. Né? Então, de aí que a gente tem que fazer um manejo adequado deste gás. O que tem para o etileno? O que pode ser feito? Bom, para o etileno tem algumas alternativas como o MSP, que é uma molécula que, na realidade, ele compete com o etileno pelo sítio ativo, né? Então, os efeitos do etileno são menores. Tem outras substâncias como o permanganato de potássio, são produtos que são colocados nas câmaras frias, que o que fazem é oxidar o etileno, e dessa forma vai diminuindo as concentrações de etileno no ambiente. Então, tem algumas coisas para ser feitas, sabendo que é um gás muito prejudicial, poderia-se falar, para os produtos. Que outras causas influem no deterioro? O deterioro fisiológico, falávamos de injúria pelo frio, o patológico e o dano mecânico. Já foram falados, eles também influem nos fatores que o pessoal tem que conhecer para saber ao que se vai enfrentar durante o manejo de pós-colheita. Não vou entrar em detalhes aqui porque isso já foi falado. Então, pessoal, agora vamos falar de quais são algumas tecnologias realmente que são usadas no manejo de pós-colheita para atenuar um pouco os efeitos desses fatores que eu mencionei anteriormente. Poderíamos falar, existem algumas tecnologias principais e existem outras que são complementares, né? Se vocês falam
qual é a principal tecnologia para conservar frutas e hortaliças? É a refrigeração, ou a utilização de baixas temperaturas, ou o uso do frio. É a principal tecnologia. Depois da refrigeração e da diminuição da temperatura, poderia-se falar de manter uma elevada umidade relativa no ar. Por quê? Bom, porque isto vai favorecer principalmente a diminuição de perda de água dos produtos. Só que existem muitas tecnologias que estão sendo testadas, outras que já estão sendo testadas faz 50 anos atrás, e que oferecem resultados certeiros, que são complementares às tecnologias anteriores. Nesse caso, pode-se mencionar o uso de atmosferas modificadas e controladas, o uso de sanitizantes, o uso de tratamentos térmicos para diminuir fisiopatias, como, por exemplo, a injúria pelo frio, o uso de alguns recobrimentos, como ceras, a utilização de luz, UVC, UVB, o uso da pressão, mas tem muitas outras, né? Seria uma lista interminável. Aí é adaptar aquelas que melhor se adaptem, vale a redundância, ao produto. Então, vamos falar da principal, o uso de baixas temperaturas ou a refrigeração. A refrigeração como tal, para vocês terem uma ideia, tem todas as vantagens que vocês poderiam se imaginar. Por exemplo, estamos falando dos fatores de deterioro, ela diminui todos. Diminui a respiração, que falamos que era o principal fator de deterioro. Diminui a transpiração, que também foi falado. Diminui a produção de etileno dos frutos. Diminui o crescimento microbiano. Então, poderia-se dizer que existe o antes e o depois da invenção da refrigeração. É a principal tecnologia no manejo de pós-colheita. Obviamente, isso aplica se nós utilizamos as temperaturas adequadas de conservação. Porque se não usamos as temperaturas adequadas, podemos ocasionar injúria pelo frio, que eu vou falar mais para frente, que eu venho falando. Então, nesse momento, vamos deteriorar mais. Vocês falaram, e a principal desvantagem qual seria? O preço. A refrigeração é uma tecnologia muito cara. É uma tecnologia muito cara, principalmente pelo alto custo da energia. Além de que é dependente totalmente da energia. Não tem como fazer refrigeração se não tem energia. A refrigeração, ela remove, como que ela conserva o fruto, então ela remove o calor de campo, que é o calor que está diretamente relacionado com a temperatura ambiente, né? Mas também remove o calor da respiração. E o calor da respiração não é mais do que aquele que a gente falou e que viu na reação, né? Essa energia que é liberada em forma de calor. Esse calor também contribui a deteriorar o produto. Aqui é fundamental um conceito que se chama do Q10. E o que é o Q10? O Q10 é um termo termodinâmico, né? E o que fala é muito simples. Ele fala que qualquer reação química ou bioquímica, ela diminui ou aumenta de 2 a 3 vezes em relação a cada 10 graus centígrados. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma reação a 0 graus e eu aumento a temperatura até 10 graus, essa reação vai aumentar entre 2,5 entre 2 a 3 vezes a mesma. Só que quando nós falamos de frutas e hortaliças, esse Q10 é variável. Vocês podem ver aqui, no momento que ele fica perto de 0, essa reação pode aumentar até 4 vezes. No momento que ele fica longe de 0, ele pode ser ao redor de 1,5 vezes. Então, dito de outra forma, se eu tenho, como é que os frutos são conservados mediante a refrigeração? Se eu tenho um fruto armazenado a 10 graus e eu diminuo a temperatura até 0,
ele vai diminuir as reações entre 2,5 a 4 vezes. Se eu diminuo as reações metabólicas, principalmente a de respiração, isso significa que é quase diretamente de falar que ele vai a diminuir a respiração e, por enquanto, vai aumentar a vida útil de 2,5 a 4 vezes. Não é tão matemático, mas essa é um pouco a analogia. Então, vocês veem, os processos metabólicos, incluídos a respiração e o amadurecimento, são sensíveis à temperatura. Essa é a forma real do porquê, essa é a forma real do porquê as baixas temperaturas conservam os frutos, porque diminuem as reações fisiológicas e bioquímicas, neste caso. Então, nesse momento, o pessoal fica tentado a utilizar muito frio, né? Então, se eu diminuo, você fala que se eu diminuo de 10 para 0, eu vou aumentar a vida útil, então eu vou diminuir o maior possível, né? É correto. Vai diminuir o maior possível, mas até chegar àquela temperatura que fica no limite do que o produto tolera. E os produtos têm diferentes temperaturas que são toleradas. Se você descer dessa temperatura, por exemplo, se um produto, como a maioria dos produtos tropicais, se ele tem uma temperatura mínima de armazenamento de 10 graus e você armazena a 5 graus ou a 0 graus, ele não vai congelar, né? Porque precisa de temperaturas inferiores a 0 graus para congelar. Mas se ele vai sofrer injúria pelo frio, sim. Ele vai deteriorar, sim. Então, são temperaturas por cima do ponto de congelação, mais que ocasionam um efeito prejudicial. Na realidade, como você vê isso? É muito simples. Por exemplo, tem aqui um trabalho de tomates, tem tomates armazenados a 22 graus, tem tomates armazenados a 12 graus. Se você vê, a diferença de temperatura é justamente de 10 graus. A linha vermelha são os tomates a 22 graus, a linha azul, 12 graus. A diferença é quase de 1,5 vezes, né? Enquanto a taxa respiratória dos tomates refrigerados a 12 é ao redor de 10, a taxa dos tomates a 22 graus é quase 25, ou seja, quase 1,5. Aí entramos no que falávamos anteriormente. Se vocês veem um produto já um pouco mais exigente, com as baixas temperaturas, como são as framboesas, podem ver as framboesas, normalmente elas são armazenadas a 0 graus. A 0 graus, ele tem uma taxa respiratória de 10, aproximada de 10 miligramas de CO2 por quilograma por hora. Se essa temperatura, ou se esses produtos são colocados numa temperatura 10 graus maior, ou seja, a 10 graus centígrados, a taxa respiratória é quase 40. Viu? Então, neste caso, das framboesas, a taxa respiratória aumenta quase 4 vezes, com um incremento de 10 graus. No caso do tomate, que é um produto menos exigente com frio, a taxa respiratória aumenta entre 1,5 a 2 vezes. Outra tecnologia muito utilizada na pós-colheita é o uso de atmosferas modificadas e controladas. Só que vamos falar uma coisa, vamos falar assim, o primeiro que temos que falar das atmosferas modificadas que são dependentes da refrigeração. Não podemos falar de atmosfera modificada e controlada se não temos refrigeração. Então, o ponto de partida. E em que consiste essas atmosferas? Consiste principalmente na modificação dos gases do ar. Como vocês sabem, o ar é uma mistura de gases, que tem nitrogênio principalmente, tem oxigênio, tem CO2 e tem outros, né? Mas eu tenho em vermelho oxigênio e CO2 porque são os principais que entram no processo respiratório. Consumem oxigênio, produzem CO2. Normalmente, o que se faz é modificar essas concentrações. E qual é um pouco a lógica de modificar essas concentrações? Então, voltamos na reação da respiração inicial. Nós temos os nutrientes que estão no produto, nós temos o oxigênio que está no ambiente, o CO2 que é produzido, a água e a energia. Qualquer reação bioquímica
tem algumas formas de diminuir ou aumentar ela. Uma delas é com catalisadores, né? Com temperatura, que já falamos. Maior temperatura, normalmente maior reação, maior número de vezes na reação. Mas tem outra forma que consiste em ou diminuir os insumos, neste caso os insumos desta reação seria a glicose ou o oxigênio, ou aumentar os produtos. Neste caso, os produtos seriam o CO2, a água e a energia. Modificar a glicose é impossível, porque a glicose está dentro do produto. Então, não temos como. Mas diminuir ou aumentar o oxigênio, sim podemos. Podemos diminuir. Se nós diminuímos o oxigênio, a reação vai ter menos insumos e ela vai diminuir. Ou podemos aumentar o CO2. Se nós saturamos os produtos da reação, também a reação vai diminuir e, como consequência, ou será a reação da respiração, como consequência, vamos ter uma maior vida de prateleira do produto. Normalmente, existem já condições de conservação para as frutas e hortaliças, quanto à atmosfera modificada ou controlada, mas tem uma coisa que tem que ter presente. Sempre essa concentração de oxigênio ou CO2, ela está relacionada com uma temperatura. Por quê? Porque a taxa respiratória ou o consumo de oxigênio vai estar determinado pela temperatura. Maior temperatura, vai haver um maior consumo, vai haver uma maior reação. Então, só para citar alguns exemplos, por exemplo, tem a maçã, aqui, é um dos produtos que mais utiliza a atmosfera controlada, tem que a temperatura ótima da maçã é de 0 a 5 graus Celsius, né? As concentrações ótimas de oxigênio e CO2 é de oxigênio ao redor de 2%, de CO2 ao redor de 3%. Mas se vocês comparam a maçã com o figo, por exemplo, a temperatura de conservação é a mesma, entre 0 e 5 graus. Mas olha o oxigênio, entre 5 e 10 graus, uma concentração totalmente diferente da maçã, e a concentração de CO2 ainda maior, de 15% a 20%, ou seja, o figo, ele tolera muito CO2, enquanto que a maçã não. Então, o que eu falava no início, é tão complexo o manejo de pós-colheita das frutas e das hortaliças, que é praticamente individualizar o manejo como tal. Algumas vezes dentro da mesma variedade ao cultivar. Esse tipo de tabelas vocês podem encontrar para hortaliças também, mas o ponto aqui era trazer um pouco o exemplo mais do que apresentar, mas se vocês requerem, eu posso passar a bibliografia depois com muito prazer. Trabalhos que têm sido feitos utilizando atmosfera modificada, por exemplo, tem trabalho de tomate e cereja, foi armazenado a 5 graus, né? E foi usada uma atmosfera modificada de 5% de oxigênio e 5% de CO2. O resto era nitrogênio. Vocês veem a produção de dietileno, tem o controle aqui, e as outras colunas são do envasado na atmosfera modificada. Vocês veem no dia zero, que é o preto, não houve diferença entre colocar a atmosfera ou não, né? Tem aqui as barras quase do mesmo tamanho. Mas ao dia 15 e dia 25, foi notório que a produção de etileno no controle, tanto quanto no dia 15 como no dia 25, foi superior em relação a quando foi tratado com atmosfera modificada. Falo isto porque nós conversávamos anteriormente que o etileno era um dos fatores que influíam no deterioro como tal. A perda de peso, ou a desidratação, outro dos fatores que nós falamos, também pode ser ver o controle, aqui o pontinho recheio, ele é maior, a perda de peso ela é maior do que o produto envasado na atmosfera modificada. Maior, como falávamos anteriormente, maior perda de peso, tem menor qualidade, menor dinheiro ao momento de vender também.
Importante falar também que essas tecnologias, a gente está falando de algumas delas de forma individual, mas atualmente elas são muito, elas estão sendo utilizadas de uma forma conjunta e algumas delas oferecem algum sinergismo, ou seja, que se potencia o efeito de uma quando se utiliza a outra. Por exemplo, neste um trabalho de bananas, né, foram usadas para conservar bananas, foram usadas 3 tecnologias. A primeira foi a refrigeração, que foi usada a uma temperatura de 14 graus Celsius, que foi o controle. A segunda tecnologia foi o 1-MCP, que eu falei, que é uma molécula que faz competência ao etileno. A terceira tecnologia foi o envasado em atmosfera modificada, né, que tem aqui a concentração, 5% de oxigênio, 5% de CO2. Aqui também podem ver a dose usada de 1-MCP. E, finalmente, houve um tratamento que foi a combinação de todas as tecnologias, ou seja, colocou refrigeração, mas colocou um MCP, mas também colocou envasado em atmosfera modificada. Os resultados foram medidos principalmente pela vida de prateleira. Vocês podem ver, por exemplo, aqueles produtos que foram solamente conservados no frio tiveram uma vida útil de 20 dias. Aquele produto que foi refrigerado, mas também foi colocado um MCP, teve uma vida de prateleira de 40 dias. Aquele produto que, ao igual que aquele produto que foi conservado em atmosfera modificada mais refrigeração. Mas quando foram usadas todas as tecnologias, a vida de prateleira foi de 100 dias. Ou seja, houve um sinergismo entre elas. Elas ficaram... o efeito foi melhor quando elas ficaram combinadas, quando ficaram misturadas. Sempre relacionado com atmosferas modificadas, tem sido feitos atualmente algumas inovações, como, por exemplo, o uso de envases ativos. Atualmente, estes envases são envases que interatuam diretamente com o produto e oferecem alguma informação ao consumidor. O que significa isso? Então, são produtos que têm uma sinalização, têm uma simbologia, e ele já fala quando ele está fresco. Você pode deduzir como consumidor quando ele está fresco ou quando ele está chegando à senescência mesmo. Tem tecnologias como o uso de oxigênio ultra baixo. Isso significa que levam, principalmente os produtos na atmosfera controlada, levam ele até o limite, ou seja, utilizando o mínimo possível de oxigênio que o produto tolera. Mas essas tecnologias requerem, primeiramente, de equipos muito precisos, principalmente em relação ao uso das câmaras frigoríficas, do frio. Por quê? Porque uma pequena variação na temperatura vai ocasionar uma variação também na taxa respiratória e no consumo desse oxigênio. Um consumo inapropriado desse oxigênio vai ocasionar o que é anaerobiose. De aí que, para usar atmosferas modificadas, elas são muito importantes, muito beneficiosas no manejo de pós-colheita, mas você tem que ter um conhecimento da fisiologia do produto muito grande, realmente. Então, o que eu falava aqui, eu coloco este gráfico mais para exemplificar o que eu estava querendo falar. Por exemplo, nós temos a quantidade de oxigênio, que neste caso é a linha vermelha, e a quantidade de CO2, a linha verde. Aqui, o que acontece com este produto? O que acontece foi que houve um mau desenho da atmosfera. Por quê? Porque quando ele chegou no dia 6º de armazenamento, o produto tinha consumido todo o oxigênio na embalagem. Então, ele entrou em anaerobiose, ele fermentou. Algumas vezes os produtos não precisam de chegar a 0 para ficar com anaerobiose. Poderia ser 1%, poderia ser 1,5%. Não precisa ser 0 e ele pode fermentar sim. Então, para usar a atmosfera modificada, tem que ter um conhecimento muito grande do comportamento fisiológico, principalmente da espécie. Tem que ter conhecimento da temperatura de armazenamento. Tem que ter conhecimento da composição dos gases e das características das embalagens. Tem que saber se precisa de uma embalagem mais ou menos permeável, né?
Isso vai ser com que vai fazer com que o produto o conserve melhor ou estrague mais fácil. Ao final de tudo isto, que nós temos que procurar o equilíbrio. Assim, falar de que isto é bom, falam os médicos que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então vamos aplicar isso aqui. Poderia ser uma tecnologia muito boa, por exemplo, baixa temperatura, falamos a refrigeração. Se nós diminuirmos a respiração, a temperatura, nós vamos diminuir o amadurecimento. Mas se baixarmos demais, vamos ter alterações. Alterações como a injúria pelo frio, por exemplo. Se nós baixarmos a quantidade de oxigênio, nós vamos diminuir a taxa respiratória. Se baixarmos demais, vamos ter anaerobiose. Do outro lado, se nós temos temperatura alta, oxigênio alto, nós vamos ter um amadurecimento muito rápido, então vamos ter uma vida de prateleira muito curta. Então nós temos que ficar aqui, no equilíbrio, né? Outra tecnologia que eu quero compartilhar com você é a sanitização de frutas e hortaliças. Para a sanitização nós temos alguns métodos químicos e temos métodos físicos. Quando falamos de métodos químicos, normalmente estamos referindo-nos a compostos clorados, alguns ácidos, a ozônio, por exemplo, amônio quaternário. E quando falamos de métodos físicos, estamos falando de tratamentos térmicos, alta pressão, radiação, entre outros. Na indústria alimentar, o que principalmente se usa são compostos à base de cloro, compostos clorados, principalmente hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio. Só que o que acontece com o cloro? Primeiramente, as hortaliças têm uma carga microbiana alta. Isso vai de entre 3 até 6 unidades logarítmicas. Em alguns casos pode ser até maior. A dose que normalmente ou comercialmente se usam são entre 50 a 200 miligramas por litro, né? O cloro é um composto muito eficiente realmente. É muito eficiente enquanto a sanitização. Só que ele, como todas as tecnologias, apresenta algumas desvantagens. Primeiro, vantagem, eficiência e custo. É barato, é muito eficiente. Desvantagem, ele é dependente a sua eficiência, ela é dependente da temperatura. Ele é mais eficiente nas temperaturas baixas. Ele é totalmente dependente do pH. Ou seja, para ele ser eficiente, ele tem que ficar num pH de 6,5 a 7. Por isso que as pessoas que trabalham com cloro têm que ficar monitorando muito seguido o pH. Ele reage com a matéria orgânica. O que significa isso? Como ele é um oxidante, se nós estamos lavando ou estamos sanitizando produtos que têm matéria orgânica, ele vai oxidar a matéria orgânica. E nisso, ele vai perder a eficiência oxidando, ele vai oxidar tudo o que ele tocar, o que ele mexer. Então, ele vai oxidar a matéria orgânica e vai perder a eficiência. Mas, além disso, ele, no momento que ele reage com a matéria orgânica, ele vai a produzir compostos que são potencialmente cancerígenos, como os trialometanos. E esse é um dos negócios que fica principalmente no mercado europeu. Atualmente já estão ficando muito de olho no cloro. Aí tem outras alternativas, né, ao uso do cloro, como o dióxido de cloro, que é um produto clorado, mas primeiramente ele é mais estável do que o cloro e também ele funciona num intervalo maior de pH em relação ao cloro. Tem também o ozônio, né, que tem a vantagem, junto com o peróxido de hidrogênio, que eles não contaminam no momento de que a molécula fica desintegrada, porque eles ficam realmente em oxigênio e água algumas vezes. Então, não tem problema algum de contaminação. Mas, em alguns trabalhos que a gente fez, o que achou com este negócio dos sanitizantes é que
Falando de uma forma geral, rara vez estes sanitizantes têm reduções superiores a 2 unidades logarítmicas. O que significa isso? Significa que se a contaminação, nós falávamos no início, entre 3 e 6. Se um produto, por exemplo, tem uma carga microbiana muito alta, vamos falar, tem 7, tem 6 unidades logarítmicas, depois de sanitizar ele vai diminuir 2. Ou seja, se tinha 7, ele vai ficar em 5. O problema é que 5 continua sendo muito alto, né? De aí que a estratégia tem que ser cuidar da parte da inocuidade da cultura, das boas práticas agrícolas, né? Todo, como falávamos no início, a qualidade começa no campo. Esta recomendação cobra maior importância no caso das hortaliças, em relação às frutas. Por quê? Porque as hortaliças ficam normalmente muito perto do solo. Então, a probabilidade de se contaminar uma alface é muito maior, por exemplo, em relação a uma manga que está no ar, né? Não está em contato direto com o solo. Bom, outra tecnologia para falar aqui, o uso de recobrimentos comestíveis. O que se usa? Se usam alguns polissacarídeos, proteínas, lipídios, alguns produtos naturais, e se fazem recobrimentos, se aplicam em forma de cera alguns. Vocês veem algumas vezes alguns produtos lá no supermercado que tem um brilho muito, muito bonito. Isso não é natural da fruta. Normalmente eles aplicaram um recobrimento, ou uma cera, ou alguma coisa relacionada com isto que estou falando aqui. Por que colocado isto? Bom, primeiro porque forma uma barreira protetora. Essa barreira, a primeira coisa que vai fazer é evitar um pouco a perda de água do produto. E vocês já sabem quais são as consequências de não perder água. Todas são boas, né? Também ela contribui a formar uma atmosfera modificada interna, né? Porque vai ser menos permeável aos gases também, que vão entrar e vão sair para e desde o produto. Então, vai reduzir os processos metabólicos, como, por exemplo, a respiração. E algumas vezes até pode retardar o crescimento microbiano. Para vocês terem alguma ideia de alguns produtos que são utilizados, fala da quitosana, aloe vera, cera de abelha, cera de carnaúba, são alguns desses produtos que são colocados, que são testados nos produtos vegetais. Isto para mostrar alguns resultados de pesquisa que têm sido feitos utilizando esse tipo de produtos. Por exemplo, aqui neste trabalho foi usado quitosana em abacates, armazenados por 7 dias e 22 graus. O que pode ver é que inibiu o crescimento micelial, por exemplo, é uma maior inibição que quando não é colocado o caso do quitosano. Ele diminui a perda de peso, uma perda de peso muito menor em relação ao produto controle. E isto está relacionado também com a concentração, mas uma vez colocado 1% de quitosano, se vê que os resultados foram similares até 2%. Quais são as tendências neste negócio dos recobrimentos comestíveis? Então, com os avanços de tecnologias como a nanotecnologia, como a microencapsulação, hoje em dia, as pesquisas e o pessoal o que está fazendo é incorporando outros compostos a esses recobrimentos, né? Como, por exemplo, algumas enzimas, alguns antimicrobianos, alguns antioxidantes para voltar até mais nutritivos os produtos, colocar algumas vitaminas para diminuir o deterioro do produto, mas também para enriquecer os compostos nutricionais do produto, alguns ácidos graxos, entre outros. E para finalizar, das tecnologias que vou falar de outra, que é um pouco mais o que é menos conhecida, que é o uso do frio hiperbárico. Este consiste em uma combinação do que é o frio, o que é a refrigeração, em combinação com pressão. Mas que pressão? Normalmente são pressões
não muito altas, estamos falando de pressões entre 0,1 a 1 megapascal. Para vocês terem uma ideia, como falar entre uma atmosfera, que é o normal, e 10 atmosferas. São pressões bastante baixas, poderíamos falar. É totalmente diferente de quando falamos altas pressões, que são utilizadas, no caso dos alimentos processados, principalmente para inativar enzimas ou matar alguns patógenos. Não tem relação com isso. São pressões muito abaixo disso. Para vocês terem alguma ideia, alguns trabalhos que têm sido publicados, outros que estão agora em processo, o uso de frio hiperbárico, vocês podem ver esse negócio. Estes tomates todos foram armazenados a uma temperatura de 13 graus por 8 dias. Este foi o inicial. Este é o controle, e depois de 8 dias, os tratamentos foram em relação à pressão, 100 kPa, que é a pressão atmosférica, e ela foi sendo aumentada a 200, 400, 600, 800, todos a 13 graus. Se vocês veem os tomates armazenados a 600 e 800 kPa, eles ficaram menos amadurecidos do que o controle. Este é um trabalho que está em processo de publicação atualmente. Então, oferece algumas vantagens, mas é um pouco menos conhecido que as tecnologias do que eu estive falando anteriormente. Bom, pessoal, como considerações desta conversa, ou desta palestra que eu estou oferecendo a vocês, que poderíamos falar? Lembremos do título da apresentação. Falávamos manejo de pós-colheita, desafios e inovações. Quais são os desafios principais do manejo de pós-colheita? Desafios tem muitos, mas eu poderia mencionar alguns. Por exemplo, o principal, diria, a redução das perdas de frutas e hortaliças. Nós falávamos ao redor de 45% de perdas. Isso é muita coisa. Então, esse é um desafio enorme que se tem, ou que temos as pessoas que trabalhamos com essa técnica. Outro desafio, controlar a qualidade. Alimentos sensorialmente agradáveis, que sejam saudáveis e que sejam práticos para o consumidor. Seguramente que quando tenham a palestra com o Gabriel vão ficar muito claros do que é um produto prático, porque ele tem muita experiência nesse negócio. Outro desafio, incremento do conteúdo de compostos bioativos nas frutas e hortaliças. Muitos desses, esqueci de falar, muitos dessas tecnologias que eu mencionei também estão sendo utilizadas para aumentar os compostos bioativos nas frutas e hortaliças. E o que fazem esses compostos bioativos? Esses compostos bioativos, inicialmente, eles são sintetizados pelos vegetais, mas eles fazem muito bem para a saúde das pessoas. E atualmente tem mercados diferenciados onde um produto com maior conteúdo de compostos bioativos tem um preço maior. Lembrem, e vou fazer minha uma frase do Gabriel, as frutas e hortaliças não são commodity. Ou seja, a qualidade, muitas vezes, ou a maioria das vezes, define o preço do produto. Outro desafio é garantir a inocuidade dos produtos, máximo neste momento de pandemia. A segurança dos produtos se voltou um negócio assim de primeira necessidade. Então é outra que eu considero desafio que temos pessoas que trabalhamos no manejo de pós-colheita. Dito de uma forma geral, lograr que o produto chegue ao consumidor com uma qualidade similar à do momento da colheita. Dificilmente vamos chegar com uma qualidade superior. É quase impossível. Mas o desafio enorme é chegar ao menos com a qualidade inicial. Considerações finais. Primeiramente, é fundamental entender os fatores biológicos, ambientais, involucrados no deterioro e usar as técnicas de pós-colheita de forma adequada. Nós falamos desses fatores, nós devemos de conhecer eles, devemos de conhecer como funcionam. Nós falamos das tecnologias e poderíamos continuar falando de tecnologias, e alguém poderia falar, mas não mencionou tal tecnologia. Provavelmente, mas o importante é realmente não é saber que existe, o importante é realmente saber como que ela funciona. Como falava, no caso das frutas e hortaliças, tem que ser praticamente um manejo individual, entre cultivares.
Já foi falado as frutas, mas vai ser relembrado, as frutas e hortaliças são diversas em estrutura morfológica, falávamos algumas são raízes, outras são folhas, outras são flores, outras são frutos, outros são caules, mas também em composição, em fisiologia geral, por isso seus requerimentos e recomendações para uma máxima vida de pós-colheita variam entre uma espécie e outra. Bom, muito obrigado, fico muito agradecido novamente, como falei anteriormente, pelo convite. Para mim, uma honra realmente estar com vocês aqui. Fico na sua disposição para qualquer pergunta que surja e com gosto vamos falar sobre isso. Muito obrigado. Boa noite, Carlos. Muito obrigado pela palestra. A gente teve algumas perguntas durante a sua palestra, mas eu queria dar um aviso antes, que o questionário que tem que ser respondido depois da palestra vai estar disponível no chat do grupo aqui da reunião e vai ser mandado por e-mail também. E outra coisa que deu uma confusão também foi a questão do QR Code, né, do QR Code. Tem um QR Code, aí você vai analisar pela câmera do celular, aí vai gerar um link, nesse link você entra no site. Aí, no site, vai ter a opção de você fazer a doação ou baixar o aplicativo do PicPay. Das duas formas dá certo. Ô, Carlos, durante a sua palestra, a Thaline perguntou o que significa AM e AC em tecnologia de pós-colheita. Ok, desculpa aí pela utilização dessa sigla. AM é a atmosfera modificada e AC é a atmosfera controlada. Ok. O Roger, ele perguntou como é realizado o tratamento com etileno na pós-colheita. Então, tem diferentes produtos. Tem produtos que são comercializados em forma de gás, né? Tem que ter uma câmara fria, tem que ter condições de temperatura, que normalmente quando se faz amadurecimento são temperaturas ao redor de 18, 20 graus, e ele é aspersado em forma de gás. Tem outros produtos que são líquidos. Nesse momento, ele se faz uma dosificação num recipiente e os produtos são submergidos nessa mistura de o produto comercial com a água, né? Então tem essa forma de aplicação. Isso em pós-colheita. Tem outros produtos que são utilizados na pré-colheita, como por exemplo para indução de floração, no caso dos abacaxis, para eles terem uma floração sincrônica, são asperjados também etileno, só que vai em forma de um produto líquido. Depois do Roger, a Júlia mandou uma pergunta falando, de todas as formas de reduzir as perdas no pós-colheita, qual seria mais viável economicamente? Qual das formas? Qual das formas de reduzir as perdas na pós-colheita? E qual seria a forma mais viável economicamente? Então, Júlia, em relação à sua pergunta, eu acho que tem que ser algo integral. Tem que ser algo integral, porque você vê quando nós falamos de perdas e desperdícios, nós começamos lá no campo, com as perdas de produto, que poderia ser, por exemplo, resolvido de uma forma muito fácil, falando com uma boa capacitação para o pessoal de campo. Mas nós temos também os desperdícios que são lá na nossa casa, né? O pessoal, normalmente, o pessoal que tem mais dinheiro fica menos, se importa menos de perder alimento. Nesse caso, eu acho que a educação dos pequenos, das novas gerações, é fundamental. Acho que é um tema que tem muito a ver com a educação mesmo, com a tecnologia, mas com a educação mesmo. Aí o Matheus perguntou no chat da reunião, em que situação seria mais viável realizar o amadurecimento de algum fruto mais rápido, sabendo que a vida de prateleira seria menor? Não entendi muito bem, Guilherme. Se me repete, por favor, a questão. Em qual situação seria viável realizar o amadurecimento de algum fruto mais rápido? Isso, tá ótimo. Que é viável, né? Então, vou falar, por exemplo, Honduras produz muita banana, similar ao Brasil.
A diferença é que nós temos um país, ao ser um país pequeno, a maioria da banana vai para exportação, vocês têm um mercado enorme interno. Mas vou falar o que acontece. Quando as bananas são colhidas, elas são colhidas verdes, né? O produto é enviado em barco e a gente não quer que de jeito nenhum essas bananas amadurecerem no navio. Então, nesse momento, nós evitamos a todo custo o etileno. Só que quando esse produto chega lá no destino, as bananas não são comercializadas verdes, são comercializadas amadurecidas. Então, nesse momento, é feito um tratamento de etileno para elas ficarem amadurecidas e colocar na venda, né? Então, nesse momento é que fica beneficioso um tratamento com etileno. Por exemplo, para dar um caso. Depois, tem a última pergunta, que foi da Silvana. Ela mandou assim no chat da reunião. O MPC é usado apenas uma vez, em banhos, por exemplo, ou é pulverizado na câmara fria durante o armazenamento? O quê? De qual tecnologia a pergunta é, Guilherme? Desculpa. A Silvana, ela falou assim no chat. O MPC, o MCP é usado apenas uma vez, em banhos, por exemplo, ou é pulverizado na câmara fria durante o armazenamento? Então, vou ser muito sincero com vocês. Não tenho muita experiência com a utilização do MCP. Não é uma tecnologia que eu já utilizei, então poderia dar uma resposta mais certeira depois de conversar com alguns colegas que sim têm utilizado ela. A tecnologia. Ok, Carlos. As perguntas estão aqui no chat, se você quiser olhar também, mas por conta do tempo, a gente vai ter que encerrar as perguntas, né? Porque a gente tem que manter o nosso cronograma. Beleza? Muito obrigado. Tá se alguém tiver, obrigado a você também. Opa, Carlos, é o Gabriel agora. O Grupo Pet Agro agradece grandemente pela sua palestra. Acredito que foi uma boa palestra para todo mundo. Acho que todo mundo aqui aproveitou um pouco sobre o seu conhecimento e tudo mais. A gente agradece imensamente pelo seu tempo e por estar dedicando a esse evento.